Olá pessoal, a Oi apresentou seus resultados do primeiro trimestre de 2021 e aqui eu vou comentar um pouco sobre ele. Se esse é seu primeiro vídeo aqui nesse canal e você não me conhece ainda, eu venho investindo no mercado de ações por mais de 20 anos e com bastante sucesso. Não tenho o que reclamar dos meus resultados. Além disso, eu tenho bastante experiência nessa parte de análise de balanço de empresas, gerenciamento de empresas, recuperação de empresas, mitigação de risco, reorganização de empresas. Então esse é um setor que eu fico bem confortável. Então se você tem interesse em ver uma análise do balanço de uma empresa, dos resultados da empresa da forma correta e sem oba-oba, aqui é o lugar certo para você. Vamos lá. Aqui estão os resultados da Oi no primeiro trimestre de 2021. Foi publicado no dia 12 de maio. Evidentemente, o foco deles aqui está na parte da fibra, que aqui fala que o foco da Oi continua sendo avançar nos principais indicadores de seu plano de transformação, enquanto amplia os horizontes comerciais. Primeiro item aqui já é a fibra, claro, a fibra óptica. Então, certo. Continuamos acelerando a expansão massiva da fibra. E aqui são as homes conectadas, são as casas conectadas, um aumento de 1,5 milhões, ou seja, 162,1%. Foi de 900 mil casas para 12 milhões e 500. Aqui é o home passado, né? Que são as casas que passaram. 4,9 milhões, crescimento de 87%, ou seja, passaram a fibra em 87%, em 4,9 milhões de casas. E 1,5 milhões estão conectados. Um número muito bom. São Paulo, entraram na parte de São Paulo, 400 mil casas passadas em 2021. E o objetivo para 2022 é chegar a 12 milhões de casas passadas. Aqui está o valor, né? 500 MB, parte residencial. A expansão da fibra está impulsionando a virada da residencial, levando à estabilização anual da receita pela primeira vez em muitos anos. Você vê aqui que no primeiro trimestre de 2020, a receita residencial foi negativa em 13%. No segundo trimestre, 14,9% negativa. E aí começou a ter uma melhora a partir do momento que eles decidiram focar realmente na fibra. E agora está no que chama de break-even, está no 0 a 0. E a tendência, se permanecer assim, é de entrar na lucratividade. Oi Soluções tem focado em serviços de TI e, com o lançamento do TAT, busca oferecer soluções de relacionamento digital para o mercado B2B. Bom, novo atacado, 1.600 ISPs servidas pela nossa rede, entregando infraestrutura para conectar mais de 5.200 milhões de casas com fibra. Muito bom. Execução da RJ, data centers e torres de liquidação financeira com 1,1 bilhões de reais de recebimentos em caixa para Oi, UPI ativos móveis, assinatura do SPA, gestão de negócio análise do CAD, UPI Infracor, propostas vinculantes recebidas e right to top firmado com BTG. Isso aqui vai acontecer, uma notícia muito boa. Financiamento. Consentimento obtido dos detentores do bond de 2025 para implementar alternativas de financiamento. Bom. Só que 2,5 bilhões na dívida híbrida da Infracor, assinada em fevereiro. E dívida ponte para a venda de IPI imóvel entre 2 bilhões e 2 bilhões e meio sob negociação. Aqui continuam falando da fibra, né? Performance da fibra continua inabalável, com novos recordes de homes passados, construídos e take-ups de home conectados, qualidade do atendimento, velocidade de soluções digitais com principais pilares de estratégia da Oi. Casas passadas. Primeiro trimestre de 2021 chegaram a 10 milhões de casas passadas, em comparação com o quarto trimestre do ano passado, um aumento de 1.445.000, um número muito impressionante realmente. E o objetivo para esse ano, a estimativa é de chegar entre 14,5 e 15 milhões. Não tenho a menor dúvida que a Oi tem grande chance de chegar aqui nesse número, e provavelmente até exceder esse número. Média de 482 mil novos homes passados construídos por mês no primeiro trimestre de 2021, 29% a mais do que a média de 2020, atingindo 142 cidades. Até mesmo se mantiver essa média aqui, tendência de crescimento, né, deve chegar nesse valor aqui estimado deles. Casas conectadas, um crescimento também. A parte de business to business aqui não cresceu na mesma velocidade das casas residenciais, mas mesmo assim também teve um crescimento bom. Safras de março 19 já apresentaram 34% de take-up. Oi mantém ritmo de 122 mil H6 por mês, superando todos os demais players. Muito bom. Safra de HP e take-up tá aqui, as quantidades. Não tenho a menor dúvida que Oi vai ser um dos maiores players nessa parte de fibra no Brasil. O ponto principal aqui é em termos de lucratividade, né? Que com o aumento da competição, a tendência é que a margem tende a ser reduzida um pouco. Receita da fibra em milhões, primeiro trimestre de 2020 foi 94,6%. E aqui você vê a parte B2B da composição da receita, uma queda também de receita de 1 bilhão no primeiro trimestre de 2020 para 880 milhões. Ou seja, também tem uma queda de receita. Outra, a mesma coisa, em termos de receita, a Oi foi impactada bastante. Na Oi residencial, base de clientes de banda larga de fibra ultrapassa a de cobre. E a receita de fibra se torna a maior receita do segmento residencial, 43%. Ótimo. E aqui mostra o cruzamento da passagem. Evolução da receita da residencial. É o que já foi mencionado antes, que agora está no 0 a 0. Após um longo período de quedas sucessivas, a receita residencial atingiu o ponto de equilíbrio. Ótima notícia. Parte de fibra, que é o core business, como a gente conversou, que antes era 15%, chegou a 43% do business agora no primeiro trimestre de 2021 e continua crescendo. E o legado, evidentemente, com decréscimo, né? B2B, a receita corporativa foi impactada pela pandemia, especialmente com governos e novos contratos. também apresenta estabilização de receita com fibra. A receita principal do atacado está agora na Infracor. O decréscimo aqui de 15,5% no primeiro trimestre de 2020 em comparação com o primeiro trimestre de 2021.
Receitas PME também uma queda. Receitas atacado, outra queda de 36% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021. A receita de atacado legada é principalmente vinculada ao serviço ILD, aluguel de capacidade em baixas velocidades com preços regulados. Na mobilidade, a segunda onda de Covid teve um impacto significativo no pré-pago. Receitas pós-pagas estáveis, o que é bom ter parte de receitas pós-pagas estáveis, mas com tendências positivas. Receitas de cliente imóvel, milhões de reais. Pré-pago teve uma queda, pós-pago teve um crescimento leve, mas mesmo assim a receita de clientes caiu 6,4%. Share de adições líquidas pós-pago, primeiro trimestre de 2020. Share de adições líquidas pós-pago, primeiro trimestre de 2021. Share de adições líquidas pós-pago, no primeiro trimestre de 2021. No primeiro trimestre de 2021, a companhia empatou na liderança de participação do pós-pago nas adições líquidas, aproveitando seu backhaul robusto para oferecer um plano limitado e inovador. Muito bom. Receita pré-paga em milhões, os bloqueios econômicos para conter a segunda onda da Covid, junto com o fim da ajuda governamental e a sazonalidade afetaram a dinâmica do pré-pago. Teve uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2020. Impacto da pandemia, receita, aceleração de vendas em marketing para fibra e pós-pago, inflação sazonal, pressão cambial impactaram o EBITDA no trimestre. Aqui estão os resultados da empresa, né? E aqui você tem um EBITDA de rotina em milhões de reais, uma queda também no EBITDA em 23,8%, foi de 1,4 bilhões para 1,1 bilhões. Os resultados financeiros da Oi estão muito ruins, na minha opinião, fracos. Oportunidades de custo, com exceção da fibra, claro. A companhia está lançando a iniciativa de redução drástica de custos 2.0 para atingir uma redução anualizada adicional de R$1 bilhão até o final de 2021. E aqui tem um foco. Lembrando que a empresa está em recuperação judicial, né? Então de vez em quando realmente a expectativa é que isso aconteça. A empresa vai ser de recuperação judicial? A tendência é que sim. Eu acho que não tem mais muita dúvida no mercado. A dúvida agora é se vai ser nesse ano 2021 ou se vai ser no ano 2022. Atividades de financiamento por meio de vendas de ativos e controle de caixa rígido permitiram à empresa financiar seu plano de expansão de fibra. Apesar dos pagamentos aos credores da RJ, que é a recuperação judicial, e investimentos de capex um pouco mais elevados. A parte de fibra tem que continuar investida, não tem jeito. Então a parte de capex vai continuar aumentando. Você vê que a parte de fibra, o capex aumentou de 60% para 71%. E aí você já tem uma redução no investimento na parte de cobre e na parte móvel. E a parte de B2B continua estável, apesar que não teve crescimento da parte B2B, né? Fluxo de caixa e dívida em milhões de forma representativa. Fluxo de caixa e dívida em milhões de reais. Caixa de dezembro era 4,5 bilhões. Você vai pôr a EBITDA de rotina, que foi de 1,1 bilhões. Capex, menos 1,8 bilhões. Capital de giro, depósito de taxas judiciais, 56 milhões. Operações financeiras, 220 milhões. Credores, quase 1 bilhão. Non-core, 1,1 bilhões. Caixa de março de 2021, 3,0 bilhões. Ou seja, tem uma redução no caixa em comparação a dezembro. Dívida bruta em março, 28 bilhões. Dívida líquida em março, 25 bilhões. Então a dívida líquida aumentou. Financiamento, venda das UPIs mínimos de 27 bilhões em recursos adicionais. Ou seja, a dívida líquida, dívida bruta em março, 28 bilhões. Dívida líquida em março de 2021, 25 bilhões. É um número enorme ainda. E a empresa perdeu dinheiro novamente, né? Dívida adicional, opção de financiamento 2,5 bilhões em debentures conversíveis da Infraco, que agora podem ser financiados por investidores. Empréstimo ponto pela venda da UPI imóvel e até 2,5 bilhões em negociação. Linha de financiamento adicional de até 2 bilhões com flexibilidade de oferecer garantias. Hoje segue avançando em todos os pilares ESG com novas ações estruturantes. Tem a parte ambiental, parte social, governança. Croma negão esperado, aponta por uma transição completa da empresa nos próximos 12 meses. Acho que ninguém aguenta mais falar de recuperação judicial, né? A gente espera que isso acabe para realmente a nova Oi começar a falar de assuntos novos, focar na fibra, em crescimento, em vez de resultados de recuperação. Acho que ninguém aguenta mais falar sobre isso. Nem eles também, né? Setembro de 2020, realização da Assembleia Geral. No primeiro trimestre de 2021, liquidação da UPI, data 115 de março. Liquidação da UPI Torres em 30 de março. Assinatura de acordo de UPI imóveis. E aqui você tem o segundo trimestre de 2021 e terceiro trimestre de 2021. Acordo com o BTG para a proposta vinculante Infraco. Processo judicial UPI Infraco. Atividades de preparação com Infraco. E aqui você tem o restante, né? Encerramento da recuperação judicial. Esse aqui, antes estava sendo mencionado só o quarto trimestre de 2021. Você já começa a ver aqui o primeiro trimestre de 2022. Eu acho que a tendência é que seja o primeiro trimestre de 2022, para ser honesto. Até para dar uma certa maior estabilidade para a empresa. Processo de transição UPI Infraco e ativos móveis. E atuação no modelo novo Oi e Infraco. Em resumo, o tipo de desafio está no caminho certo para uma transformação bem-sucedida, concordo plenamente. Desafio de financiamento, a empresa obteve com sucesso o consentimento para implementar as alternativas de financiamento previstas no ativo ao plano JR e agora está em processo de execução das diferentes transações. O desafio de recuperação judicial, a empresa reuniu seus credores para um aditamento ao plano de recuperação judicial, conseguindo aprovar os aditamentos que previam a venda de ativos alternativas de captação e liquidação antecipada de dívidas com desconto. Desafio de MA,
A empresa já concluiu a venda de torres e data centers, executou o processo competitivo judicial e assinou SPA para UPI ativos móveis e cedeu o right to top ao BTG no processo Infracore. Quem vai comprar é o BTG. Desafio operacional, essa parte de fibra realmente. O sucesso da implantação da fibra levou a receita residencial a atingir o ponto de equilíbrio no primeiro trimestre de 2021, confirmando o turnaround. O business to business foi impactado pela crise econômica, mas a estratégia de ITC está sendo implementada com novos produtos disponíveis e o segmento está transformando rapidamente seu perfil de receita. E a empresa está trabalhando em um programa drástico de redução de custos, que também está associado à conclusão dos processos de TMA. Se você vê o resultado da mídia telefônica, que eu fiz um vídeo sobre isso, esse resultado também do primeiro trimestre foi um pouco complicado para a empresa. Ela não está numa situação tão ruim, tão difícil como a Oi, mas mesmo assim o resultado não foi tão bom assim. Não chegou a perder dinheiro, né? Mas mesmo assim é um ponto a se ver. Vendo aqui a ação da Oi, está cotada a R$1,58. O pessoal entra logo em pânico, né? 7,06%, máximo de 2,50, mínima de 0,60. Valorização subiu 159% nos últimos 12 meses, no mês atual 9,20%. Se você não tem emocional, a pessoa não tem emocional para essas oscilações da empresa baseada em relatório, é melhor não investir numa ação dessa que você vai perder dinheiro. 6 meses, 1 ano, 5 dias, tag long de 100%, dividido PL aqui, P sobre VP de 1,21. Na minha opinião, esse número aqui ainda está caro para o que a empresa está agora. Depois que vender, ela pode aumentar, na minha opinião, pessoal, ela poderia chegar até uns 2,50 no futuro, mas mercado ninguém sabe, né? Depois que vender, a recuperação judicial sair disso, pode ser que chegue uns 2,50, 3. Nesse momento, não. Margem líquida negativa, claro, ROIC negativo. Bem, é basicamente isso. Eu acho o seguinte, a Oi, a parte mais difícil, ela está controlando bem. Realmente a empresa está com foco na recuperação judicial. Na minha opinião, vai conseguir sair. Não é motivo para pânico. Agora, é possível que nos próximos trimestres também apareça esse tipo de resultado novamente. E aí é ter a inteligência emocional, né, de não sair se desfazendo do seu patrimônio, se você já estiver na Oi. Porque a tendência no futuro, novamente, nunca se sabe, mas a tendência no futuro é que a empresa se recupere um pouco e possa chegar a seus 2,50, 3, o que for. Dependendo de como vai estar o mercado mais na frente. E se você não tiver na ação, é ver se esse perfil é para você, esse tipo de projeto. Muito arriscado, vai ter uma variação muito grande em termos de preço para mais e para menos, e aí você tem que controlar o seu emocional. Eu não invisto na Oi e nesse momento eu não tenho intenção de investir. Porque o meu foco está em empresas que já dão lucro, que pagam dividendos e que tem um bom valuation, né? E nesse caso a Oi não se enquadra nisso. Mas se você investe, boa sorte. Bem, é isso. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.